Olá, irmãos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Voltamos mais uma vez para o nosso estudo do livro de Atos e vamos ver aqui o que vamos aprender hoje na passagem que está em Atos, capítulo 5, 17 a 32. Vamos fazer a leitura? Diz assim: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão lá no templo, ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e agora quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Nossa, que passagem! Bom, nessa passagem aqui que fala sobre a prisão dos apóstolos, nós estamos vendo que os apóstolos estavam fazendo muitos milagres, né? Curas, coisas maravilhosas, o povo gostava deles. E aí diz aqui então que o sumo sacerdote e os saduceus foram tomados de inveja. A inveja se apoderava se pegava nos poderosos, né? E aí então eles lançam em prisão os apóstolos. E é exatamente o que eu vou falar aqui hoje, sobre a prisão. Aqui ainda fala uma prisão pública, uma prisão do Estado, ou seja, uma prisão romana. Bom, muito bem. Aqui, olha, você que está acompanhando o nosso estudo, você já deve estar familiarizado. Quem era o sumo sacerdote, a seita dos saduceus, o sinédrio maior. Aqui fala sobre o capitão do templo, sobre a guarda do templo. Nós já vimos tudo isso, lembra? Coisa boa, né? Mas nós não falamos sobre a prisão. E sobre os carcereiros. O carcereiro é aquele que cuida dos presos na prisão. Bom, muito bem. A questão da prisão na Bíblia nós podemos ver desde o Antigo Testamento. Nós vemos a primeira menção à prisão em José, lá no Egito, que foi preso por causa da calúnia da mulher de Potifar. Então, a gente já vê lá, por exemplo, lá no livro de Gênesis, a questão da prisão. Mas nós vemos também, passando por todo o Antigo Testamento, vários tipos de prisão. Muitos profetas passaram pelas prisões. Só que
a gente tem que entender que a prisão lá no Antigo Testamento é muito diferente do que nós vemos hoje. A prisão no Antigo Testamento eram lugares fechados, muito dificilmente eram lugares em que tinham muitas pessoas, né? Por exemplo, nós vemos Jeremias, que ele foi preso a um tronco, ele foi lançado numa cisterna, né? Uma cisterna é como um poço, né? Um buraco cavado no chão para recolher água da chuva, para que as pessoas possam então estar utilizando aquela água no seu dia a dia. Então, nós vemos ali várias menções a prisões no Antigo Testamento, né? Outros ficavam em prisão domiciliar, né? No Novo Testamento, nós vamos ver aqui, por exemplo, como faz a menção de uma prisão do Estado romano, uma prisão pública. Pela lei romana, nós precisamos entender que a prisão, ela não era um lugar definitivo para as pessoas. Estou falando no Novo Testamento. As leis romanas, elas proibiam como castigo ou pena que as pessoas fiquem perpetuamente prisioneiras, presas. A prisão no Novo Testamento, pela legislação romana, era um local onde se ficaria isolado da sociedade, sim, mas aguardando um julgamento. Bom, é bem visto que nós vemos que alguns prisioneiros mofavam ali na cadeia, né, naquela prisão, como é o caso de Paulo, que ficou anos, né, esperando, né, que fosse enviado para Roma para ser julgado pelo imperador romano, né? Então, como que eram as cadeias, as prisões no Novo Testamento? Elas podiam ser prisões domiciliares, como a que Paulo ficou, e ele mesmo pagava o próprio aluguel da sua própria casa e podia receber visitas, né? Poderia ser também na Fortaleza de Antônia, poderia ser nos templos. Então, haveria uma sala onde eram separados e ficavam presos ali. Mas também existiam os calabouços. Os calabouços, geralmente, eles eram subterrâneos e ali haviam troncos e as pessoas ficavam acorrentadas àqueles troncos. Bom, muito bem, mas também existiam os carcereiros, as sentinelas, como nós vimos aqui quando os guardas, né, ali do Sinédrio, eles vão buscar lá no cárcere, né, aos apóstolos, porque diz aqui que os apóstolos foram presos. Não foi um ou dois. Aqui fala dos apóstolos. Dá a entender que os 12 estavam presos, né? Mas a gente vê então os guardas do templo vão buscar lá na prisão pública os presos, né, os apóstolos que estavam presos, e não os encontram. E eles falam assim, olha, nós encontramos o cárcere fechado, no versículo 23, com toda a segurança, trancado, né, e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Existiam então sentinelas, os carcereiros, que ficavam ali nas portas, que ficavam guardando os presos para que não fugissem. Existiam até presos que eram notórios, que ficavam acorrentados às próprias sentinelas. Paulo disse que ficou ali uma certa ocasião acorrentado a 2 sentinelas. Já pensou? Dentro do cárcere, acorrentado a 2 carcereiros, sentinelas, e mais 2 do lado de fora. E o que acontece? Se o preso fugisse, o Império Romano poderia mandar matar, e geralmente fazia isso, mandava matar as sentinelas, porque acreditava-se então o quê? Que ele haveria facilitado a fuga. Você lembra no caso de Paulo e Silas, quando estavam presos, e eles cantando, louvando a Deus, à noite teve um grande terremoto, né? As cadeias se quebraram, as portas se abriram, né, das cadeias, né, das prisões, e o carcereiro, então, naquela ânsia, ele vai se matar. Por quê? Porque ele sabia
que se tivessem fugido os prisioneiros, ele seria morto. Então ele tenta se matar e Paulo fala: não faça isso, não faça isso. Estamos todos aqui, ninguém fugiu. Né? Então era essa a questão da prisão e dos sentinelas no Antigo e no Novo Testamento. Eu espero que você esteja gostando deste estudo, porque quando a gente vai aprendendo esses detalhes, as escrituras vão fazendo mais sentido e a gente vai entendendo os detalhes, né? E é isso que vai apaixonando, né? A história bíblica e as escrituras. Eu espero que você, como eu, seja um apaixonado pelas escrituras e possamos então compartilhar algum conhecimento. Muito bem, nós voltamos agora na semana que vem, porque hoje é sexta-feira. Deus te abençoe e bom final de semana.